Olá, vamos falar de uma coisa que todo mundo já sentiu. Sabe, o serviço público parece que tem um som próprio, quase um ruído constante. Para quem está dentro, é aquela pressão de prazo, de memorando, de ter que refazer trabalho. Agora, para quem está de fora, a sensação é de frustração, de não conseguir achar o caminho. Nessa análise, a gente vai fundo para entender de onde vem esse ruído todo e, mais importante, como é que a gente pode silenciar ele. E essa frase resume tudo, né? A sensação de estar perdido num labirinto. Um monte de sigla, um monte de porta, informações que simplesmente não se conectam. É uma experiência que, infelizmente, muita gente reconhece na hora de tentar resolver qualquer coisa num órgão público. E aqui a gente vê os dois lados da mesma moeda. De um lado, o ruído interno, que é o do servidor público, vivendo naquela pressão, naqueles processos repetitivos. Do outro, o ruído externo, do cidadão, que está ali mergulhado na confusão. E no meio disso tudo, bom, o tempo e a paciência de todo mundo simplesmente somem. Então, para organizar nosso bate-papo, vamos seguir esse roteiro aqui bem direto. Primeiro, a gente entende o problema do ruído. Depois, vamos ver a solução que basicamente traduz as regras do jogo. Na sequência, a gente mergulha nas 5 engrenagens desse sistema, vê o impacto disso e, por fim, tem um convite para, finalmente, sair do labirinto. E aqui está a raiz de tudo. Essa falha de comunicação não é só um detalhezinho, não. É a fonte do conflito, do desperdício de tempo, da energia que todo mundo gasta, tanto quem serve quanto quem precisa do serviço. É exatamente isso que a gente está chamando de o ruído do serviço público. Mas e se existisse um jeito de traduzir essas regras, de deixar tudo mais claro? Pois é exatamente aqui que entra a iniciativa que a gente vai analisar hoje, o Sedinlex. É super importante a gente entender uma coisa. O Sedlex não é um curso de direito, tá? A missão dele é muito mais prática. É pegar leis que são fundamentais para o nosso dia a dia e transformar em um guia. Um guia claro. É como se fosse um manual de instruções do serviço público, só que um que finalmente funciona para todo mundo. Certo. Mas como é que essa tradução funciona na vida real? Bom, o sistema todo se organiza em torno de 5 leis principais, que funcionam como se fossem as engrenagens de um motor. Vamos dar uma olhada em como elas se encaixam para fazer a máquina do serviço público girar do jeito certo. E olha só, essas não são leis soltas, jogadas por aí. Elas formam um verdadeiro sistema operacional. Começa com a linguagem simples, passa pela defesa do cidadão, vai para o governo digital e se ampara no processo administrativo. Juntas, elas definem como o serviço público moderno deveria funcionar. Então, vamos começar pela primeira peça, talvez a mais fundamental de todas as engrenagens, a Política Nacional de Linguagem Simples. Ela é o ponto de partida para todo o resto poder funcionar de verdade. E a razão para isso é bem simples, na verdade. Não adianta nada ter um monte de direitos se ninguém consegue entender como acessar. A linguagem simples transforma aquele pleito indeferido numa resposta do tipo: olha, seu pedido foi negado por esse motivo aqui, mas veja como você pode corrigir. Entende a diferença? É a chave que transforma um documento confuso num guia prático. Ok, com a porta aberta pela linguagem simples, a gente chega no coração do sistema. São 2 leis que basicamente definem a qualidade da relação entre o poder público e a sociedade. Na prática, o que isso significa? Imagina pedir um alvará. Com essas leis, o servidor tem o dever de entregar logo de cara uma lista completa de documentos e um prazo claro. Qual o resultado? A gente acaba com aquele ping-pong de informações, sabe? Aquela coisa de ir e voltar 1000 vezes que esgota a paciência de qualquer um. Agora vamos para a engrenagem que conecta todos esses princípios com a nossa realidade, com a era em que a gente vive, a lei do governo digital. O ponto crucial aqui é o tal do foco no usuário. Não é só sobre ter tecnologia, sabe? É sobre usar essa tecnologia para dar autonomia para as pessoas, para permitir que alguém acompanhe um processo online do comecinho ao fim, sem precisar sair de casa. É eliminar as filas invisíveis e criar uma experiência transparente. E, finalmente, chegamos na engrenagem que dá sustentação, que dá segurança para esse sistema todo. A lei que organiza o processo administrativo. É a coluna vertebral da coisa toda. Muita gente pode olhar para isso e pensar: burocracia. Mas a verdade é que, quando bem aplicada, essa lei é uma proteção. Ela garante que uma decisão seja baseada em critério técnico e não na opinião de alguém. Isso protege tanto o servidor quanto o cidadão de decisões arbitrárias. É segurança jurídica para todo mundo. A gente já viu como o sistema funciona, como as engrenagens se conectam. Agora a pergunta é: qual o impacto real de colocar tudo isso para gerar junto? A resposta é bem simples: menos ruído e, o principal, muito mais confiança.
A transformação fica muito clara aqui. A gente sai de um cenário de ruído, de retrabalho, de conflito, para um cenário de previsibilidade, de resultado e, o mais importante de tudo, de confiança entre o serviço público e a população que ele serve. E o melhor é que os benefícios são para todo mundo. Para o servidor, é um alívio. Menos trabalho repetido, mais segurança nas decisões. Para o cidadão, é a clareza de finalmente entender o caminho, sem precisar de um tradutor. E para a gestão pública como um todo, é ter um serviço que simplesmente funciona melhor, com muito menos atrito. E tudo isso nos leva à nossa conclusão. O Ceding Lex não é só uma análise teórica de leis. Não, ele é um convite prático para a gente encontrar, juntos, a saída desse labirinto. E a proposta é bem direta e acessível. Uma jornada de 5 semanas para explorar essas 5 leis fundamentais. É um caminho de aprendizado pensado para fazer o serviço público funcionar melhor na vida real, no dia a dia. Então fica aqui a reflexão final. E se, em vez da gente se sentir perdido nesse labirinto, a gente pudesse caminhar por uma cidade onde as regras são claras, onde os caminhos são legíveis para todo mundo? Essa é a possibilidade que uma iniciativa como o Ceding Lex coloca na mesa.